Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Noite de terça-feira, dia de nos reunirmos aqui em oração para louvar e bendizer a Deus, para encontrarmos com o seu amor, com a sua graça. Então é dia de nós nos colocarmos na presença do nosso Senhor para conversarmos intimamente com Ele e também escutar o que Ele tem para cada um de nós. Então é sempre uma alegria muito grande poder estarmos juntos, unidos, para falar do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e para também receber tudo aquilo que o Senhor, que a sua graça deseja derramar a cada um de nós, em nossos corações, em nossa vida. Quero acolher todos vocês que estão aqui no Centro de Evangelização da Comunidade Católica Emuná. Deus abençoe, seja bem-vindo. E também acolher você que nos acompanha pelo Instagram, aqui da comunidade. Deus abençoe, seja bem-vindo. Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos num só coração, num só espírito. E isso é realmente o mais importante. Então, que o nosso Senhor venha sobre nós, venha em auxílio das nossas necessidades, esteja conosco durante toda esta noite para nos conduzir e para, principalmente, nos ajudar naquilo que nós necessitamos. E junto com Ele está a nossa Mãe, Maria Santíssima, os anjos e santos, que sempre intercedem a cada um de nós, intercedem para que o nosso coração verdadeiramente se encontre com o Sagrado Coração do nosso Senhor. E eu convido você já neste início, neste momento de oração, você que está em casa, preparando aí o seu lugar, onde você vai estar conosco aqui, neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos, primeiramente, para agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus por mais esta oportunidade que a sua graça nos dá, que o seu amor nos dá. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam para nós. Todos os dias. Eis que está à porta e bate. E é Ele quem bate, na esperança de que cada um de nós possamos abrir o nosso coração. E aí então, quando abrimos o nosso coração, é o Senhor quem adentra, é o Senhor quem ceia conosco, é o Senhor que conduz a nossa vida. Então, neste momento, vai se colocando agora na presença deste Deus, este Deus que é onipresente, onisciente, este Deus que está aqui, mas também está aí. Este Deus que está também com aquelas pessoas que você, neste momento, traz em seu coração, na sua mente. Queremos, ó Senhor, e precisamos, Senhor, do Teu auxílio para isso. Nos encontrarmos contigo, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos de fazer esta experiência, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça. Mas sabemos, Senhor, que sozinhos nós não podemos. Por isso, o Senhor que sabe das nossas limitações,
O Senhor que conhece as nossas misérias, as nossas fragilidades, nos deu o seu Espírito. Derramou sobre cada um de nós a vossa presença através do Espírito Santo de Deus, que vem nos auxiliar, que vem nos ajudar. Ajudar, Senhor, a nossa alma, Senhor, a sair da nossa humanidade, da nossa pequenez. Ajudar, Senhor, o nosso olhar a elevar, Senhor, não para as coisas que nós vemos, mas elevar, Senhor, o nosso olhar para aquilo que nós não vemos, mas que é vivo e presente no meio de nós, dentro de nós. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, neste momento a ir se colocando diante da presença do nosso Senhor. E vai deixando que a ação deste Espírito vá lhe ajudando, vai te ensinando, vai inspirando o seu coração, vai inspirando você, seja através de palavras ou gestos, a se encontrar com a presença do nosso Senhor. Por isso, olhando para dentro de cada um de nós, olhando para esta morada, esta casa interior que somos nós, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu auxílio, Jesus. Senhor, eu preciso do Teu auxílio, Senhor. Eu preciso do Teu Santo Espírito. Preciso do Teu Santo Espírito. E humildemente, Senhor, eu vos peço, vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem agir dentro do meu coração. Vem agir dentro do meu coração. Vem agir em minha mente, em minhas emoções. Vem agir em minha mente, em minhas emoções. Seja o autor de todas as coisas nesta noite, Senhor. Seja o autor de todas as coisas nesta noite, Senhor. Eu estou em Tuas mãos. Eu estou em Tuas mãos. Somente Tu conheces e sabes. Somente Tu conheces e sabes quais são as minhas necessidades. E agora, diante desta presença, vai entregando o seu coração. Vai entregando as suas dores, as suas dúvidas, os seus medos, as suas angústias. Vai apresentando a Ele agora. Ele que está aí, dentro de você, perto de você. E é Ele que inclina os seus ouvidos para escutar o que tu precisas. Diga a Ele. E você que está em casa, diga a Ele agora: Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso do Teu auxílio, Jesus. Eu preciso do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha história, Senhor. Eu preciso que Tu me ensine a rezar. Eu preciso que Tu me ensine, Senhor, a entregar o meu coração. Eu preciso de Ti, Senhor. E vai levantando as suas mãos. E agora nós vamos cantar. E que esta música seja a oração que nós possamos elevar a Deus, na certeza de que a graça dele virá sobre nós. A graça dele já está aqui no meio de nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre os nossos corações, sobre a nossa vida.
sobre este lugar, sobre os lugares que as pessoas nos acompanham. Vem, Espírito Santo de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, assim como a coça, assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito Levante seus braços. de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Escute bem agora esta palavra que o Senhor diz a mim e a você. Há um lugar dentro de nós que poderá ser ocupado, preenchido somente pela graça de Deus. Não importa o que você tem preenchido a sua vida. Não importa se você tem acesso a muitas coisas, a muitas pessoas. Sempre estará vazio este lugar, se não for preenchido pela graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, escute bem. Somos criaturas de um Criador. Existe um Criador que é Deus, que criou a mim e a você. E Ele criou todas as coisas perfeitas. Portanto, é só naquele que é perfeito, que é Cristo, que o nosso coração encontrará a paz. Não há outra coisa, por melhor que seja neste mundo. Não há outra coisa, por mais bela, por mais atraente que seja neste mundo, que ocupará o lugar que é de Deus. Por isso que esta canção, ela diz muito sobre mim, sobre você. Assim como esta corça, assim somos nós, que suspira em meio à vida, em meio aos nossos passos, e muitas vezes suspira sem direção, suspira sem ter verdadeiramente um sentido, porque o sentido está aqui.
O sentido está quando esta criatura se coloca diante do seu Criador e com humildade, com muita humildade reconhece: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito a saciar, Senhor, a sede que eu tenho de Ti, Senhor. Eu preciso deste Espírito que vem soprar o sopro da vida. Vida esta que muitas vezes, Senhor, se encontra sem sentido, pesada, aflita. Porque ainda, Senhor, a minha alma não repousou em Teus braços. Então agora coloque a mão no seu coração. Coloca de verdade, porque é daí de dentro que sai tudo que constrói, tudo que destrói a sua vida. E de verdade, meu irmão, peça para que o seu Criador reine sobre este coração. De verdade, peça que este Espírito venha soprar o sopro da vida nos seus pulmões, em tudo aquilo que você traz dentro de você. Deixa Ele ordenar todas as coisas. Deixa Ele lavar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele purificar. E deixa Ele encher o teu coração de vida, de esperança e de amor. O único que pode preencher todos os vazios da nossa alma. Então vamos cantar. Ó, enche-me, Espírito, desta vida. Ó, enche-me, Espírito, desta fé, desta coragem. Ó, enche-me, Espírito, de tudo aquilo que Tu sonhastes para mim, Espírito Santo de Deus. Ó, enche-me de Ti, Senhor. Ó, enche-me da Tua graça. Ó, enche-me, Senhor, do Teu amor e da Tua misericórdia. Eu sou Tua criatura e Tu és o meu Criador. Por isso, Senhor, este coração é Teu, Senhor. Este coração, Senhor, era para transbordar, Senhor, o Teu amor, o Teu Espírito, Senhor. Este coração que nasceu para Ti. Eu vos peço, Senhor, manda o Teu Santo Espírito sobre nós. Ó, enche-me. Ó, enche-me, Espírito. Enche o nosso coração. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Estenda tuas mãos. Nós queremos neste momento, através do carisma da comunidade católica Emuná, pedir a graça do batismo do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Este Espírito que tudo pode transformar. Este Espírito que tudo pode tocar, que tudo pode curar. Receba. Receba a graça que vem do alto sobre cada um de nós. A mesma graça que veio sobre os discípulos em Pentecostes.
A mesma graça que está sobre os sacramentos da igreja. A mesma graça recebida do batismo. A mesma graça confirmada na nossa crisma. A mesma graça. Esta graça que paira sobre nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, batiza-nos nesta graça nesta noite, Jesus. E mesmo que você não compreenda, apenas queira receber esta graça. Mesmo que você não entenda, apenas deseje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Batiza, Senhor, no teu Espírito, Senhor. Batiza, Senhor, os corações. Batiza, Senhor. Restaura, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Toma-nos por inteiro, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com o teu poder, Espírito Santo, soprar sobre nós. Soprar sobre as casas, os corações, as famílias. Receba o dom de Deus. Batiza, Senhor. Tomados da graça, cantemos juntos. Ó, enche-me, Espírito Santo de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça do teu Espírito, por tocar tantos corações, Senhor, corações que estavam frios, desacreditados, corações, Senhor, que não tinham mais força para rezar, e que tu nesta noite, Senhor, veio e nos ajudou a nos aproximarmos de Ti. Obrigada, Senhor, pelo vosso amor e a vossa fidelidade para conosco. Que o nosso coração, Senhor, seja esse templo do Teu Santo Espírito e transborde cada dia mais, Senhor, esta fé, esta certeza de que Tu estás conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar por um momento. Hoje vamos partilhar uma passagem bíblica que está em Hebreus 11. E esta palavra vem trazer ainda mais em nossos corações a presença viva e real
deste Espírito Santo de Deus, que ao tocar a nossa alma, transforma esses corações frágeis em corações valentes, corações medrosos em corações corajosos. Este Espírito que vem como uma ação na nossa miséria, e ao ser tocado por esta graça, transforma aquilo que de mais difícil e pequeno que temos em grandes milagres e prodígios em nossa vida. Este Espírito que, quando encontra um coração que deseja se unir a Ele, vai se tornando um coração cheio de fé, cheio de esperança. E um coração cheio de fé é capaz de transformar muitas realidades. Então a palavra em Hebreus 11 vai nos trazer a seguinte mensagem, preste bem atenção, abra o seu coração, porque se tem uma coisa que hoje a humanidade precisa, é voltar a ter intimidade com o Senhor, é voltar a ser corações cheios do Espírito Santo de Deus. E tudo isso, meus irmãos, gera uma coisa, gera fé, gera emuná, gera estes homens e mulheres que perseveram na graça de Deus. Venha o que vier, custe o que custar. Corações decididos, não por si mesmos, amparados pela graça de Deus, que nos move, que nos leva a vivermos uma vida repleta de Deus. Então esta palavra vai dizer assim: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração da realidade que não se vê. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas, e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Olha que importante. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Ora, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. E vai continuar aqui, pela fé, Noé, avisando divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obteve pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria.
Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia na praia do mar. E aqui, pela fé, a palavra de Deus continua nos mostrando inúmeros atos sólidos, concretos daqueles que acreditaram. É importante, meus irmãos, saber que esses homens e mulheres de fé hoje sou eu e você. É você que nos acompanha, é o seu vizinho, é o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu primo, o seu tio. Nós somos esses homens e mulheres chamados a trilhar neste caminho e construir com este Cristo a nossa história de fé. Nós vemos aqui que aqueles que nos antecederam e que se aproximaram desta graça e acreditaram, fizeram da sua vida grandes prodígios com o nosso Senhor. E assim, também somos nós hoje chamados a nos aproximarmos desta experiência, olharmos para ela e dizer: eu sou chamado a fazer parte desta história daqueles que acreditaram. E sim, há muitos que não acreditam, há muitos que se aproximam da graça, há muitos que se aproximam da fé, há muitos que recebem ela até no batismo, mas não se unem com ela. Um propósito de fazer com que esta fé seja a protagonista da nossa história. Então, esta fé que é dada por Deus a cada um de nós para nos levar e nos fazer também pessoas, homens e mulheres, que levam os outros a viver esta experiência através da nossa vida, como fez Abraão, como fez Noé, como fez Moisés, como fez tantos e tantos que você bem conhece e que estão aqui. E que estão aqui na palavra de Deus para nos motivar e nos recordar de que é o Senhor o protagonista de todas as coisas em nossa vida. Então, hoje nós iniciamos este momento de oração olhando para este Deus invisível, mas real. Iniciamos este encontro pedindo que esta graça venha sobre as nossas misérias e, principalmente, sobre a nossa pouca ou nenhuma fé. E o Senhor que deseja derramar sobre todos os corações esta graça, Ele vem até cada um de nós. Ele vem até você que às vezes hoje pode ter chegado aqui desmotivado, sem sentido, porque em algum momento da sua vida você se apartou desta fé.
deixou ela ali no cantinho, sem a sua presença, e fez com que a sua história fosse trilhando um caminho do desejo do seu coração. E, meus irmãos, é importante dizer que homens e mulheres de fé são inspirados, são motivados por uma graça que ultrapassa o nosso entendimento. Por exemplo, nós aqui da comunidade católica Emuná fomos impulsionados por uma graça de sermos comunidade, através do carisma fé. E nem sempre este pedido de Deus para nós é bem compreendido, até mesmo por cada um de nós. Pensa só, Abraão, que tinha sua casa, sua vida, sua família, ser motivado por esta graça a sair e abandonar tudo que ele possuía para viajar a terras estrangeiras e viver como imigrante. Pensa o que leva um homem e uma mulher a caminhar, a trilhar caminhos e viver como imigrante, para que se cumpra aquele que o motivou a fazer isso, a vontade daquele que o motivou a fazer isso. E, meus irmãos, falar de fé não é uma coisa tão simples assim. Porque nós, seres humanos, caminhamos sempre buscando meios seguros. Nós, seres humanos, temos a tendência de sempre caminhar de uma forma que nós conseguimos ver aonde estamos pisando. Não é assim? É assim. Eu só vou ter um filho, porque hoje em dia é muito difícil ter mais filho, a gente não sabe como vai educar. A gente sempre tem na nossa vida as decisões de caminhar conforme os nossos olhos conseguem enxergar uma forma mais tranquila, aparentemente mais sólida. Eu vou trabalhar bastante, porque o meu futuro eu não sei como vai ser, não é? Então a gente passa a vida toda trabalhando, guardando dinheiro, e depois o dinheiro serve para a gente cuidar da saúde de tanto ter trabalhado. Porque nós, como humanos, meramente humanos, aqui eu estou falando aquele que caminha fora da comunhão de fé, ele caminha só aonde os seus olhos enxergam. E eu pergunto a você, aonde os seus olhos conseguem enxergar? É só daqui e ali. A nossa visão, meus irmãos, é muito pequena. É muito pequena. Por isso que quando nós restringimos, quando nós diminuímos a graça de Deus, esta fé em nossa vida, nós não saímos do nosso quadrado. Nós não nos tornamos homens e mulheres verdadeiramente de fé, aqueles que propagam, aqueles que também testemunham grandes milagres e prodígios, de se abandonar nas mãos daquele que pede para que você tome determinados caminhos. Quantas vezes? Quantas vezes cantamos, louvamos e dizemos a Deus que seguiremos Ele, que faremos tudo o que Ele nos pedir? Quantas vezes, motivados pelo Espírito Santo, no momento que estamos aqui como irmãos, na tranquilidade de sermos, muitas vezes, uma comunidade que fala a mesma linguagem, nos encorajamos, nos determinamos de algumas atitudes. Mas quando
saímos daquele ambiente que gera em nós uma coragem, na primeira oportunidade, nos acovardamos. Voltamos a caminhar com o olhar, olhando somente para as coisas emanentes deste mundo. Então, é preciso dizer a você, a mim e a você, como diz o início da carta em Hebreus, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração da realidade que não se vê. Você vê Deus? Não. Mas a sua fé crê que Ele está aqui. A sua fé faz você caminhar uma vida em obediência a Ele, ainda que Ele não se faça fisicamente presente aqui. Por quê? Porque a fé é movida pela graça de Deus. E quando meu coração decide em caminhar com a graça de Deus, eu decido em fazer a vontade de Deus, mesmo que, uma vez que eu faça a vontade de Deus neste mundo, não corresponda muitas vezes àquilo que os que não fazem, que não buscam, que não acreditam. Muitas vezes nós vamos contrário à realidade que o mundo vive, por buscar viver esta fé. Por isso, e eu acredito que quando Abraão fala para a mulher assim, vamos, para um lugar totalmente desconhecido, sempre tem alguém para chamar você de louco, Com ele, com certeza, não deve ter sido diferente. Por isso, meus irmãos, que falar de fé não é uma brincadeira. Falar de fé não é uma coisa que somente com as palavras nós vamos afirmar isso na nossa vida. Falar de fé é falar de compromisso. Falar de fé é falar de obediência. E falar de fé é falar de uma coisa que é muito difícil. Negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Olha, Senhor, eu quero ficar aqui. Pensa só Abraão entrando numa queda de braço com Deus. Eu te amo, Senhor, mas eu vou te servir se for aqui. Eu vou dar a minha vida ao Senhor se for para me ficar na minha casa com o povo que eu conheço, fazendo da forma que eu sei fazer. Nós não estaríamos narrando Abraão como o pai da fé. Pensa só Moisés quando sai com o povo do Egito e que vai em direção ao mar. Pensa Moisés parar no meio do caminho e falar assim, o senhor está doido, Ou ele pode ter até pensado. Mas ele prosseguiu obediente àquilo que Deus pedia. Mas os olhos dele viam o mar. Os olhos humanos dele não via terra firme com aquele povo e soldados atrás dele. E olha, quando o homem caminha com o olhar no mundo, ele não gera milagres. Ele não realiza a graça de Deus que está no impossível da vida, que está nas impossibilidades. Escuta, meu irmão, o possível quem faz é você. Deus faz o impossível. Não queira que Deus faça o que é possível, porque para isso Ele nos deu a inteligência. Ele nos deu os membros perfeitos do corpo. E até para quem não deu, deu capacidades para os membros que são perfeitos, maiores do que aquelas que não são. Caminhar pela fé é acreditar
que mesmo que eu esteja caminhando em direção ao mar, este Deus não irá me desamparar. Esse Deus não fará com que eu naufrague. Se eu sou fiel a Ele, é ali no último minuto que a graça irá acontecer na sua história. Mas eu preciso dizer a você, é no último minuto sim. Porque até lá, você irá ter que caminhar pela graça e com os olhos desta fé. E não é para provar nada para Deus. Ele não precisa que provemos nada a Ele. É para mostrar a você mesmo do que você é capaz quando entrega a sua vida e o seu coração nas mãos daquele que pode todas as coisas. E aqui digo muito claramente, a nossa vida não gera milagres, porque nós não alimentamos em nosso coração a fé. Olha o que o Catecismo da Igreja vai nos ensinar sobre a fé. No número 153, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina a seguinte afirmação: a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Uma virtude sobrenatural. Está vendo? Uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos. Espírito, tá vendo? Quem gera fé em nós? Você? Quem gera? Quem faz com que esta fé se torne um combustível para o nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Quer ter fé? Peça ao Espírito Santo de Deus. Dai-me o dom da fé, Senhor. Dai-me o dom da fé. Aí vai concluir assim: os auxílios internos do Espírito Santo que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todo suavidade no consentir e crer na verdade. Vou repetir. Move o coração. Move. O converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos a suavidade no consentir e crer na verdade. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. A fé não está condicionada numa vontade humana. A fé não está no que eu faço. A fé é dom de Deus. A fé é graça do Espírito Santo em nossa vida. Mas acontece que tem uma coisa. Muitas vezes nós só pedimos ao Espírito Santo coisas materiais. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus. Ele está ali aberto, porque o Senhor sempre está aberto a nos amar, a nos dar a graça.
E tudo que o Senhor quer que nós possamos pedir a Ele é a graça do Espírito Santo para gerar em nós esta fé. Nós nos encontramos com o Senhor e muitas vezes, ainda com o olhar e com a mente voltada para coisas que são muitas vezes contrárias, peçamos, Espírito Santo, vem me ajudar, Espírito Santo, a fazer a minha vontade. Vem, Espírito Santo, me ajudar, porque esse é o desejo do meu coração. E aqui, meus irmãos, precisa mudar uma chave dentro de nós. E foi isso que o Espírito Santo, no início desta oração, nos levou a meditar. Nós somos criaturas de um Criador. E quem ordena tudo em nós é Ele. Pensa o seu filho de 5 anos ordenando você a fazer as coisas. Pensa. Pensa o seu filho adolescente, que muitas vezes tem uma visão de mundo, né? Chegando para você e falando, mãe, é o seguinte, agora a senhora vai me obedecer. Porque quem sabe fazer as coisas aqui sou eu. Pensa só. A gente vai olhar e já vai falar assim, você vai levar um pé do vidro, menino? Mas é assim que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus. Adolescentes na fé, uns até infantil na fé. E ainda, olhando para este Deus, ordenando o que Ele deve fazer. Olhando para Ele fazendo birra quando Ele não faz o que eu peço. Deixando Ele de castigo. Oh, meus irmãos, aonde iremos com esta fé infantilizada? Aonde iremos produzir milagres e prodígios de um Cristo que durante toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento até a sua vinda, sempre mostrou e demonstrou a fidelidade daqueles que acreditaram. Sabia que você é descendente de Abraão? Sabia? Interessante que a sua esposa era estéril. E ela ficou grávida na velhice. Sabe por quê? Porque Abraão acreditava. Então, meus irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui não é simplesmente para afirmar que Deus é Deus, nós somos dependentes dele. Isso é claro e sabemos que é, mas é para que nós possamos olhar a nossa história. E olhando a nossa história, saber também como está o termômetro da fé no meu coração. Diante de tudo que o Senhor todos os dias vem para nos mostrar com o seu amor, com a sua misericórdia. Basta olhar para a cruz. Olhar para a cruz para vermos o quão amados, o quão preciosos nós somos para Deus. E se Deus deu o seu Filho por amor a cada um de nós para morrer numa cruz, o que Ele não dará a você? Que acreditar. Que mesmo nas nossas infantilidades, na nossa pequenez, que Ele conhece. Deixa só Ele amadurecer o seu coração. Não queira ser Deus de Deus. Ah, mas eu não sou Deus de Deus, mas as nossas atitudes muitas vezes demonstram isso.
Primeiro, por não acreditar que Ele pode. Quando você se deparar uma situação impossível, é ali que você precisa pedir a graça. Senhor, humanamente não é possível, mas para ti tudo é possível. Me ajude a viver a experiência da fé neste lugar, neste momento, nessa experiência que eu estou tendo na minha vida. Entende? Todos nós temos o nosso impossível que caminha lado a lado conosco. E talvez é este impossível que o Senhor está tentando fazer você viver a experiência da fé. Olhando para este impossível todo dia, elevando o seu coração a Deus que tudo pode, educando este coração que tem as suas desistências, as suas incredulidades, educando. Como nós educamos o coração? Pedindo que o Espírito Santo gera em nós o auxílio necessário para as nossas fraquezas. Lembre-se bem, a fé é um dom gerada em nós através do Espírito Santo de Deus. Por isso que a comunidade católica Emuná é fé. Ah, mas por que ter uma comunidade chamada fé? Porque Deus que suscita em nosso coração esta necessidade de levar, através deste carisma, a experiência desta fé, não com palavras, mas a experiência desta fé que a gente leu aqui, que gera conversão, que gera transformação na mente e no coração. Então, quando esta emuná habita dentro do meu coração, quando eu faço a experiência desta emuná, vai gerar, porque o Espírito Santo é algo vivo, dinâmico em minha vida, não é algo, um ponto apenas. Ele adentra, nos auxilia com a sua graça e gera em nós graça. Então, nós começamos a ser homens e mulheres que, ao experimentar e tocar na graça e no dom da fé, geramos fé. Como? Através do nosso amor a Deus, através do nosso sim a Ele todos os dias. Aí Ele vai gerando em nós uma fidelidade que antes eu não tinha, e hoje esta graça, esse tocar nesta fé, vai mudando as minhas prioridades, vai mudando o meu olhar para Deus. Antes eu não ia na missa no domingo porque não achava importante, mas eu toquei numa graça. Esta graça mudou o meu olhar e passou a ver as coisas de uma forma diferente. O que é isso? É Deus. É fé. Fé que antes estava adormecida dentro do meu coração, mas que o auxílio do Espírito, que é um dom, que estava ali parado, e o Espírito vem para mover, vem para impulsionar o que você pode ser através desta fé. Isso é o mais bonito, quando nós vemos a vida dos santos, a vida dos santos que caminharam neste mundo conduzidos por esta graça. Muitos, antigamente, que davam a vida, já nasciam, cresciam um pouco, viviam a experiência com esta emuná e já decididos em seu coração em dar a vida por amor a Cristo.
Entende? Mas isso não é algo que nós compreendemos somente na nossa racionalidade. Não é possível assim. É preciso adentrar, aprofundar a alma nos mistérios desta fé. Olha outro exemplo. Jesus está presente na Eucaristia. Mas o que você vê? O que você vê diante do altar? É Jesus? Não. É um pão. A matéria não muda. A substância muda. Não é mais pão, é Cristo. Mas não é você com a sua racionalidade que vai viver esta experiência transcendente. É o Espírito Santo que gera um dom da fé em seu coração e leva você a viver uma experiência que não está vinculada aos seus olhos humanos. Nós podemos dizer isso no milagre de Lanciano. Por quê? Quando o sacerdote celebrava a Eucaristia, o coração dele dizia: eu não acredito que isso aqui é Jesus. Não acredito. Mas vou fazer, mas não é Jesus. Então, um determinado dia, ele, quando faz o momento da transubstanciação, que é onde acontece a transubstanciação, o que aconteceu no milagre de Lanciano? Alguém sabe? O pão se torna carne, que escorre sangue desta carne. Esta carne é uma parte do miocárdio, que é do coração. E você sabe do que mais? Está lá para quem quiser ver. Quer ver? Aquele pão que é pão se tornar verdadeira carne, verdadeiro sangue, quer ver? Vai para Lanciano. Agora, se você quiser ter uma curiosidade, pesquisa na internet. Está lá, meus irmãos. Você sabe por que Jesus faz isso? Você sabe por quê? Ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele faz isso por amor. Para que você acredite que nem tudo se limita dentro da nossa visão. E a fé é uma destas coisas. Então, que nesta noite, este Espírito Santo gere este dom em nosso coração. Esta emuná que precisa nos mover, que precisa conduzir, inspirar a nossa mente e o nosso coração e nos levar a realizar a vontade do Senhor na nossa história. Que o Espírito Santo nos ajude. Que a Virgem Maria nos conceda esta graça de fazer a experiência desta fé em nosso coração. Então eu convido você agora a fechar um pouco seus olhos diante de toda a palavra de Deus para nós. Palavra do Senhor que vem para que seja esta voz que nos auxilia, que abre os lugares que ainda estão fechados dentro de nós. Que este Espírito Santo gere este dom em nosso coração, o dom de acreditar, de ter esta fé, mesmo que nem sempre ela vai vir de encontro com aquilo que humanamente eu preciso.
mas é o Espírito que impulsiona esta alma a crer, mesmo sem provas ou motivos. Apenas deixar que a graça de Deus nos faça ultrapassar a superficialidade daquilo que muitas vezes nós acreditamos de Deus. E neste momento, o Senhor, e diante de todos aqueles que escutam esta palavra, eu peço-vos, Senhor, pela graça do teu Santo Espírito, que desperte em nossos corações esta fé, Senhor. Esta fé, Senhor, que mudou a vida de Paulo, que transformou a vida de Pedro, Senhor. Esta fé, Senhor, que tocou e continua tocando, Senhor, tantos corações que se aproximam dela e que desejam, Senhor, caminhar lado a lado, Senhor, com esta graça. Por isso, Senhor, eu vos peço, dai-nos um coração, Senhor, que tem fé. E mesmo, Senhor, que esta fé seja pequena como um grão de mostarda, como diz o Senhor na palavra. E esta fé tão pequenina, dizer uma montanha que ela se lance ao mar, ela se lançará. Porque é assim, Senhor, que a tua graça age num coração que acredita. E eu convido você agora, com toda a verdade do seu coração, você que está em casa, com toda a verdade do seu coração, diga a Jesus, entregue este coração muitas vezes incrédulo, medroso, com muita humildade, porque nós somos assim. Nós somos pequenos demais diante da dimensão desta graça. Mas mesmo diante de tudo isso, se nós verdadeiramente colocar este coração nas mãos do Mestre, grandes coisas serão realizadas em nossa vida. Então não importa até hoje o entendimento que você tinha da fé. Apenas agora, com muita humildade, somos pequenos. Somos sim. Somos miseráveis demais. Mas grande é este Deus, que tudo gera em nós para o nosso bem, que toca as misérias do nosso coração e que faz tudo novo em nossa vida. E é isso que eu venho pedir, Senhor. É isso, Senhor, que humildemente eu venho pedir. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, talvez do meu jeito, talvez da minha forma, e o Senhor sabe qual é. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé em Ti, Jesus. Dai o dom desta fé em meu coração. Tu podes, Senhor, tocar todas as realidades da minha vida. Tu podes, Senhor, tocar todas as realidades destes corações que agora estão aqui, Senhor. Estão em casa,
mas estão agora, Senhor, entregando para Ti, Senhor. Tu és o nosso mestre. É Tu quem sabe, Senhor, o caminho que iremos trilhar contigo. Mas eu só te peço, Senhor, não deixe que as minhas vontades, não deixe que sejam elas, Senhor, a conduzir a minha vida. Aonde não está a Tua vontade, Senhor, que o meu coração não se atreva. Aonde não esteja, Senhor, a Tua graça. Aonde não sejam os Seus planos, que ali eu não esteja, Senhor, para viver algo que Tu não tenha escolhido para mim. Por isso, Senhor, pelo auxílio do Teu Santo Espírito, dai a cada um de nós o dom da fé. Derrama, Senhor, esta emuná em nossa mente e em nosso coração. Eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus, eu espero. Eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus, eu confio. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus, eu creio. Eu creio em Deus, eu creio nele, meu Deus, meu tudo. Eu creio em Deus. Pode ser mais forte. Eu creio em Deus, eu creio nele, meu Deus, meu tudo. Eu creio em Deus. E quando nós vamos experimentando isso na nossa vida, ainda que a nossa história esteja indo para o mar, o nosso coração diz: eu creio em Ti, Senhor. Então, aquilo
que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. E esta fé vai gerando em nós grandes graças. E não só em nós, mas através de nós. Então todos aqueles que vão caminhando com os que creem em Deus, vão experimentando a graça da fé. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque mesmo que muitas vezes os meus olhos não enxerguem, mesmo, Senhor, que o Senhor esteja do meu lado, me conduzindo, me falando o que eu devo fazer, e ainda assim, Senhor, tantas vezes eu estou fechado, Senhor, na minha vontade, mas mesmo assim o Senhor está ali, lado a lado comigo, esperando que os meus olhos se abram e que os meus ouvidos escutem a Tua voz, desejando conduzir a minha história. E eu te louvo, Senhor, porque hoje, se eu caminhava assim, surdo e cego, Senhor, hoje eu desejo abrir os meus olhos e os meus ouvidos para ser conduzido por Ti. Porque eu creio, Senhor. Eu creio que Tu estás conosco. Eu creio que Tu estás comigo, Senhor. E no momento certo, só no momento certo, no Teu tempo, Senhor, no Teu momento, eu verei os milagres acontecerem na minha vida. Me ajude a ser fiel, Senhor, até este dia e depois que este dia aconteça. Me ajude a ser fiel, confiando em Ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, por todos estes homens e mulheres que durante a história deixaram este testemunho de fé para nós. Obrigado por aqueles que passaram, mas obrigado também por aqueles que estão aqui, estão muito perto de nós. Homens e mulheres que não desistem. Homens e mulheres que, por mais de dificuldades que passem, permanecem em pé pela Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos mostra que aqueles que creem em Ti, Senhor, aqueles que acreditam em Ti jamais serão desamparados. Obrigado, Senhor, porque esta é a certeza que esta fé gera em nossos corações. E eu sei que gerou no seu coração nesta noite. Eu sei. E você, de mãos dadas com esta fé, muitas e muitas graças serão realizadas na sua vida, na sua história, para que você seja um canal de graça na vida daqueles que precisam, para a honra e glória daquele que é o único que pode nos dar esta fé, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Se você sentiu isso no seu coração, agradeça a Ele, porque é Ele quem está aí. É esta graça que está aí com você. Ele é o portador de toda graça e de todo bem sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje Tu nos leva ao passado, resgatando a nossa história de um povo de fé, Senhor, para que nós possamos trazer para o nosso presente aquilo que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós.
Você é o Abraão desta vez. Você é a Sara desta vez. Você é o Moisés. Você é o Noé. Você é aquele que o Senhor escolheu para propagar esta fé ao povo que precisa conhecê-la. E que Nossa Senhora, que é esta mulher de fé, portadora do Espírito Santo de Deus, cele em nós esta graça desta noite e nos ajude a tomar posse deste dom em nossas vidas. E assim como ela, quem tudo fez por esta graça, derrame também em nossos corações esta obediência, esta humildade, de não estão nas coisas extraordinárias, mas nas coisas ordinárias da vida. Uma fé aqui, outra fé ali. É assim que corações vão se encontrando e revivendo novamente esta história de amor com Cristo. Que Nossa Senhora derrame sobre nós esta fidelidade e amor e nos ajude a darmos o nosso sim todos os dias como ela deu, até o dia que o Senhor nos chamar para a sua glória. Então cantemos a nossa mãezinha do céu. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Que desça sobre nós a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, que nos fez unidos e nos permanecerá unidos no amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, Nossa Senhora está segurando a sua mão, São José na outra, e Jesus vai à frente nos conduzindo. Desde o início que a gente estava rezando, Deus me mostrava um copo de água. E esse copo de água, para que tudo isso, aquilo que a Fran hoje pregou aqui para a gente possa acontecer, é o nosso coração. E ele precisa se esvaziar. Se o copo de água estiver cheio e a gente tentar colocar mais água, essa água não tem como entrar, porque ele já está lotado. E assim é o nosso coração. Para que a gente possa caminhar nessa fé emuná, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos e assim, com o copo vazio, pedir para que Deus vá preenchendo cada dia mais. Então é esse o pedido que o Senhor tem para nós nessa noite, que nós possamos pedir a Ele, que a cada dia nós possamos obedecê-lo, nos esvaziando de nós mesmos, para que a cada dia mais nós possamos ficar cheios da graça de Deus. E assim Ele possa realizar tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas se nós estivermos cheios de nós mesmos, Deus não tem como agir na nossa vida. Então eu só queria agradecer a Deus por esta noite, porque eu tenho certeza que Ele está fazendo isso. Ele está fazendo com que cada um de nós nos esvazie de nós mesmos, para que possamos ficar cheios da graça de Deus. Amém. Amém? Amém. Amém! Lembrando que amanhã estaremos unidos através do Santo Terço Mariano, 5 horas da tarde, aqui ao vivo pelo Instagram da Comunidade Católica Emuná, nos fortalecendo a cada dia, nos enchendo cada vez mais desta graça,
desta graça que deseja verdadeiramente transbordar o nosso coração e derramar por onde quer que estejamos este amor, esta fé de Deus em tantos corações que conta com você, você que está em casa, com você, para que estes corações alcance esta bênção. Então vamos juntos sermos propagadores da graça de Deus. Boa noite, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria! Salve Maria! Emuná! Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu o seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu o seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar.